primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor. Trago essa rosa para lhe dar, trago essa rosa para lhe dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo, sai chuva, hoje o céu está tão lindo, meu amor. Então vamos lá voltar, né? O que a gente começou ontem, a nossa jornada, 7 dias cíclicos, saúde feminina e ciclicidade consciente. Deixa eu passar. Então, o intuito da nossa jornada é identificar as fases do nosso ciclo, né? Como a gente falou ontem, nós não somos lineares, nós mulheres não funcionamos como as máquinas, né? Ninguém, na verdade, nem mulher nem homem funciona como máquina, mas nós mais ainda temos que ter essa sensibilidade da nossa ciclicidade, porque a nossa ciclicidade é saúde, é respeito à nossa fisiologia, ao que acontece no nosso corpo. Então, o intuito de cada dia é identificar essas fases, quais são elas, entender as características de cada fase e implementar os cuidados cíclicos, né? Sejam mulheres que ainda menstruam, que ainda têm útero, né? Ou não as que ainda têm, né? Que a gente nunca quer que as mulheres tirem o útero, mas tem muitas mulheres que já fizeram esterectomia, né? Então, o nosso evento também é para essas mulheres. Por quê? Porque mesmo a mulher não tendo útero físico, né? O órgão, toda mulher tem a sua memória uterina ali, ela tem o seu útero energético, ela não vai deixar de ser mulher pelo fato de não ter mais o útero físico ali, né? É claro que quando a gente leva em conta a ciclicidade, é muito mais difícil, né, dessa mulher ter a necessidade de tirar esse órgão tão importante que não diz respeito apenas à reprodução, né? Igual muitos achavam, mas sim a saúde feminina. A saúde feminina é levada em consideração, né, quando a gente fala em ter esse órgão, em ter o útero, em ter os ovários, né, saudáveis ali. Então, o corpo da mulher, igual eu falei ontem, ele não funciona da mesma forma que o do homem, né? Por mais que o homem tenha também os seus hormônios, ele não tem essas flutuações que a gente tem e nem a mesma quantidade dos hormônios, né? Até porque nós que gestamos e toda essa flutuação hormonal que acontece no nosso corpo é para que aconteça uma gestação, não que a gente seja obrigada a isso, né? Até porque nem toda mulher precisa gestar filhos, né, físicos, mas filhos sonhos, filhos projetos, pode levar essa energia criativa para fazer outras coisas importantes também, né, aqui na nossa sociedade, nas nossas comunidades, né. Então essa energia e disposição da mulher, ela muda muito ao longo do nosso período, né, cíclico por conta dessas oscilações hormonais. Então, em um mês, nós não somos apenas uma, nós somos várias aí. Ontem falamos da menstruação. Ontem, para recapitular, nós falamos da menstruação, que ela é a primeira fase, né, do ciclo menstrual. O primeiro dia do ciclo é contado pelo primeiro dia da menstruação, que para as mulheres que ainda sangram é muito fácil de detectar essa fase do ciclo por conta do sangramento, né? E arquetipicamente, né, que energeticamente a gente considera essa fase como a fase da anciã, igual eu falei ontem, né? Que é realmente dessa mulher
que tem mais sabedoria, né? Tem mais uma quietude, uma paciência, né? É um momento realmente de reclusão, de introspecção, de quietude, igual eu falei ontem. Por mais que hoje as demandas do mundo, né, cada vez mais nos incentivem a essa produtividade, a estar sempre, né, fazendo, acontecendo, entregando, essa é uma fase que a gente tem que realmente formar ali um espaço sagrado, né, que a gente fala, para que a gente consiga vivenciar essas próximas fases de forma saudável, porque se a gente não dá para cada fase o espaço que ela merece, depois a gente pode ter algumas consequências. Então, é realmente igual eu falei ontem, às vezes eu não vou conseguir tirar um dia inteiro, né? Mas e se em cada fase do ciclo eu começar a tirar 10, 30 minutos, né? A cada dia para essa escuta interna, para essa interiorização, para essa hibernação, né? Como acontece no inverno, igual eu falei, com os animais, eles vão hibernar, né? Eles vão para suas casas, enfim. Toda a natureza muda, igual eu falei, no inverno, né? E a lua nova no céu, ela aponta para essa necessidade, né? Principalmente para mulheres que não menstruam mais. Mesmo assim, a mulher pode se conectar na lua nova com essa energia, né? De o quê? De mesmo no caos, né? Dessas demandas tantas, alimentar uma postura interna de um momento de silêncio, de introspecção, de quietude, né? E hoje a gente vai falar da fase folicular, que na verdade a fase folicular alguns consideram desde o primeiro dia da menstruação, mas para ser esse entendimento mais claro, né, da mulher, a gente acaba dividindo. Mas essa fase folicular, como eu falei ontem, a menstruação como inverno, a fase folicular, eu iniciei a música, né? Porque é primavera, te amo. Então, assim, na primavera, o que acontece na primavera? Se a gente for olhar aqui, a gente não tem as estações bem definidas no norte, né? Mas o que acontece na primavera, quando a gente tá vendo os filmes, né? Enfim, é um encantamento, né, gente? A primavera, tudo tá crescendo, tudo tá se desenvolvendo na natureza, né? As coisas começam a germinar, né? Os brotos, as flores, enfim. Então é uma fase também interna, ela é muito favorável a isso, né? A gente ter mais coragem, mais determinação para enfrentar os desafios, né? Realmente é os brotinhos, é o início, né? Igual a gente se conecta com a lua crescente na fase folicular, né? Ou seja, é um momento ideal para a gente alimentar, né, nossos projetos, iniciar nossos projetos. A gente está com esse arquétipo, que é essa energia, né, da menina, da donzela. Como é que uma menina, ela se dispõe no mundo? Como é que ela vive no mundo, uma menina? Ela vive com encantamento, né? Com energia para brincar, para fazer, para acontecer. Então é muito essa energia que a gente alimenta durante a fase folicular. É importante falar da fase folicular que o hormônio predominante é o folículo estimulante, né? Ou seja, esse hormônio folículo estimulante, ele vai lá nos nossos ovários, né? Ele vai mandar mensagem para que aqueles óvulos lá, aquelas sementinhas, elas amadureçam, para na próxima fase, que é a ovulação, elas poderem eclodir, né? E irem lá fazer o seu papel. Então é um momento realmente de crescimento, né? Aquela célulazinha tá crescendo, tá se desenvolvendo para ela ser liberada, né? Então é muito bonito isso. É um momento em que o hormônio estrogênio, ele tá começando a aumentar, né? Por isso que a mulher, ela começa a ter mais energia, né? E eu falo aqui de mulheres que não suprimem
os seus ciclos com um anticoncepcional, né? Então, mulheres que vivenciam naturalmente esse período, a energia realmente é essa. Se você levar para sua autopercepção, começar a se perceber, ter mais sensibilidade, você vai sentir que a energia realmente é crescente, né? Você está muito mais disposta para fazer suas atividades físicas, para trabalhar nos seus projetos, para dar mais energia para eles, né? Para estruturar melhor eles. Então, realmente, a gente está com uma energia aí mais exterior, mais para fora, né? A nossa energia realmente tá para fora. Enquanto na fase menstrual, não, a nossa energia ela tá interior, né? Tá com a necessidade de interiorização, de silêncio. Já na fase folicular, não, a nossa energia realmente tá para estruturação dos nossos projetos, dos nossos sonhos, né? Enfim, das nossas relações interpessoais. E nessa fase, é importante falar que a gente já pode fazer exercícios que demandam mais do nosso corpo, né? Como uma corrida, dança, caminhada, enfim, para quem faz academia já pode fazer, né? Enquanto na menstruação a gente já tem uma necessidade mais de poupar um pouco mais o nosso organismo, né? Então é muito linda essa fase folicular, né? Porque é quando aquelas sementinhas que estão nos nossos ovários, né? Elas vão começar ali a amadurecer, né? Crescer para depois serem liberadas, né? Isso fala muito sobre a nossa criatividade, né? Principalmente quando a ovulação vir, que é realmente o ápice. Aqui na fase folicular a gente já começa com essa energia, né? Mais exterior, crescente, de estruturação, de desenvolvimento dos nossos projetos, na fase ovulatória é o ápice. E para a mulher que bloqueia isso, né, com um anticoncepcional, felizmente ela não consegue viver essa fase, né? E não só para a mulher que bloqueia com anticoncepcional, mas para mulheres que se estressam muito, né? Não cuidam da alimentação, enfim, porque no nosso organismo tá tudo interligado, principalmente no feminino, gente. A gente tem que ter realmente desenvolver muito essa escuta, esse autocuidado, porque realmente tá tudo interligado na nossa saúde. A gente é um ser integral, né? Então não tem como excluir partes nossas. Tá tudo interligado. Então, para mulheres que bloqueiam isso, né? Ou que se estressam demais, igual eu falei, o hormônio cortisol, ele bloqueia, né? Quando ele tá desequilibrado, ele bloqueia a produção hormonal, por exemplo, da progesterona em quantidades adequadas, e isso faz com que a gente não consiga ovular, né? E se a gente não ovula, a gente não tem criatividade, né? A gente não tem a mesma energia, né? Se há uma predominância estrogênica aí, por exemplo, por conta de usar esses anticoncepcionais, ou enfim, por conta da desregulação hormonal, de uma alimentação inadequada, de um sono inadequado, a gente não vai ter essa energia. A gente vai estar sempre cansada, a gente vai estar sempre indisposta. Igual eu falo, nem sempre cansaço e indisposição está relacionado a uma doença mental, né? Às vezes é só seu corpo realmente demandando nutrientes, movimento, energia, e é por isso que é muito importante a gente ter profissionais que tenham esse olhar mais abrangente, né? Mais integrativo. Então era um pouquinho, né, do que eu tinha para falar hoje sobre a fase folicular. Tiverem alguma dúvida, aí eu quero que vocês me digam, vocês já perceberam isso? Se em algum momento vocês sentem que depois que a menstruação cessa, né? Se sentem essa energia realmente aumentar, como é no corpo de vocês? Vocês já levaram isso para a autopercepção? Era uma das perguntas que eu tinha, assim, para fazer. Mas é importante a gente falar por que essas mulheres
querem se livrar disso, né? Porque a gente está em uma sociedade que ela incentiva mais um aspecto. Ela sempre incentivou mais um aspecto, que é o fazer, né? E outra, todo um sistema, não sei se vocês já ouviram falar na economia do cuidado. Se a gente for levar em consideração o quanto em dinheiro o cuidado feminino ele gera a cada ano, assim, seria exorbitante, né? Por exemplo, a gente, muitas vezes em casa, né? Quem escolheu ser mãe, quem escolheu trabalhar para a família ou até para outras pessoas, né? Cuidando, enfim, ajudando, a gente realmente... Tem gente que fala, tem mulher que fala, não trabalha. Tem gente que fala, minha mãe não trabalha. E em casa, né? Se a gente for ver o tanto de trabalho, às vezes é mais trabalhoso trabalhar em casa do que fora, né, gente? E a gente o quê? Invisibiliza todo esse trabalho. Por quê? Porque o sistema quer realmente que a gente fique calada e faça, né? Eles não querem pagar a conta. Já pensou se toda mulher que escolheu cuidar da família tivesse que receber algo do governo? Por quê? Porque essas mulheres, elas estão simplesmente entregando, né, para o mundo pessoas para trabalhar, pessoas para desenvolver, o Estado, todo o sistema político, se a gente começasse a cobrar por isso. Porque muitas mulheres abdicam tudo, né, inclusive a sua saúde, para estar sempre produzindo, cuidando. Não tô falando que não é importante, é amor, mas também é trabalho não pago, é trabalho não remunerado. E enquanto mais mulheres tiverem consciência disso, a gente vai poder realmente começar a levar melhor nossas necessidades em conta. E quando a gente leva em consideração o peso histórico disso, porque não é só sobre nós que estamos aqui, né? É sobre todas as nossas ancestrais. Imagina o que elas viveram, né? As nossas mães, nossas avós, né? Dependendo da estrutura social, o que elas viveram, o quanto elas se abdicaram de si, né? Da sua saúde, enfim, para poder levar em consideração uma demanda, né, externa sempre. A menopausa é um momento fisiológico, né, em que a produção hormonal, né, ela baixa bastante. Por quê? Porque a gente não tem mais a ovulação, né? E a ovulação realmente que faz com que haja essas flutuações hormonais, né? E como os nossos óvulos já cessaram na maioria das vezes, né? A gente já não ovula mais, a gente não tem esses picos hormonais, né? E isso é saúde, né? Por isso que uma mulher, ela quanto mais cedo ela começa a ter esse cuidado, né, em relação à sua saúde hormonal, à sua saúde, ela não bloqueia isso com os anticoncepcionais, ela tem um estilo de vida saudável, né? Evita se estressar, igual eu falei ontem, a mulher ela não foi feita para se estressar. Por quê? Porque 50% da nossa produção hormonal, né, do que faz a gente estar criativa, estar bem, depende desse não estresse, né? Depende de um estilo de vida saudável. Então, se a mulher se estressa, ela já altera tudo isso. Mês passado, eu não vou longe, eu me estressei muito com questões externas a mim, né? Que eu tinha que ajudar, tinha que cuidar. Isso, eu sou uma pessoa altamente sensível, já mudou todo o meu ciclo. Demorou, eu já tive mais sintomas, minhas mamas incharam. Por quê? Porque houve alteração, a progesterona ela não foi produzida, não houve esse equilíbrio entre o estrogênio e a progesterona. Então, como ela estava muito baixa, eu senti muito mais os sintomas. Então, isso, uma mulher, quando ela está sensível ao seu corpo, ela consegue perceber isso muito fácil, né? E como a gente pode construir espaços, né, coletivos e que a gente possa falar disso, né, nos contextos de saúde também e de direitos, né, porque é um direito. A gente precisa começar a redistribuir o cuidado, né? O cuidado, ele ainda é essencialmente uma tarefa feminina, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente se abdica
da nossa própria saúde. Será que isso é coerente, gente? Será que é coerente abdicar da própria saúde, eu ser pro outro se eu não tô sendo nem pra mim? Isso não é coerência, isso é sacrifício. E o sacrifício maior quem fez foi Jesus por nós na cruz, né? Então eu acho que a época do sacrifício ela tem que cessar e a gente tem que pegar esses exemplos e construir um novo, né? Um ser humano que tem as suas necessidades atendidas, ele só tá para contribuir. Ele não tá aqui para competir, para matar, roubar, não, ele só tá para contribuir. E a importância da gente atender às nossas necessidades para a gente estar num lugar autêntico, inteiro, para poder ser para o outro, né? Não tem como fugir disso. Toda vez que a gente foge disso, igual eu falo, desculpa a palavra, mas dá merda. Não é saudável, é desequilibrado. É desequilibrado. E eu sei que não vai ser de um dia para noite que a gente vai conseguir construir milhares de anos que a gente tem aí de patriarcado, né, de escravidão, que ainda existe, né? Não com esse nome, mas de outras formas, né? Não vai ser de um dia para noite que a gente vai tirar das nossas costas um peso histórico, mas é a cada dia plantando uma sementinha e tentando cada dia mais, né? E semeando, construindo esses espaços que a gente está construindo aqui. Muitas vezes as pessoas querem pertencer, né, a diversos grupos e isso vai apagando, né, quem ela é mesmo em essência, para poder agradar, né? Mas isso não é de um lugar verdadeiro, né? É de um lugar falso, porque no fundo a pessoa não é aquilo, ela só não quer ser criticada, julgada, né? Enfim, vista de uma forma diferente. Repetir um caminho, né, que já tá trilhado, é bem mais fácil do que tu criar um caminho novo, né, um caminho, e às vezes é nesse caminho novo que a gente se debruça também com o novo, né, com uma nova forma de olhar, que faz parte do conhecimento que a gente precisa ter quando a gente veio aqui pra Terra, do que a gente precisa aprender aqui, né. E às vezes é único de ti. E quem te ama de verdade, né? Pessoas que têm uma maturidade, que é algo que a maioria dos adultos não tem, porque infelizmente teve uma infância ruim, né? Na maioria das vezes, aí a pessoa não consegue trilhar. Para finalizar a nosso dia cíclico 2, né, de hoje, eu trouxe um oráculo. Que um oráculo é um livrinho que também é uma forma bonita da gente se conectar com Deus, né? Com as energias superiores, né? E aí esse é o oráculo da loba, ele foi feito baseado também no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro maravilhoso que fala dos arquétipos femininos, das energias femininas. Aí tem as cartinhas aqui, tem as mensagens, né, do que a gente precisa. Eu vou tirar uma pra gente e ler aqui. Então a gente vai... Deixa eu... Então, saiu essa carta aqui. Deixa eu mostrar. Então é uma mulher aqui, ó, uma mulher foca, o bebê no colo, né? Então vamos entender um pouquinho o que a mensagem dessa mulher foca traz pra gente. É uma mulher com pele de foca, né? E um bebê. Vamos ver a mensagem que ela traz. Pele de foca, pele da alma. A sabedoria de mergulhar-se. Essa carta te diz que é hora de voltar para casa, mulher. E falo aqui da sua casa interior. Esse é um momento que requer uma dose grande de autoamor e coragem para mergulhar no oceano da sua alma. Você pode estar muito distante daquilo que sua alma quer, porque se perdeu na superfície e se esqueceu que precisa voltar para a água de vez em quando, a fim de recuperar seu ser que é profundo e misterioso.
É dentro do oceano profundo da alma que você pode ter acesso ao inconsciente por meio dos sonhos que você tem dormindo e os sonhos que sente acordada. Na carta, vemos uma mulher segurando o filho e ela está agasalhada por uma pele de foca. Nessa história, esse filho é fruto do casamento da mulher foca com um caçador. A mulher foca representa a alma e seus mistérios femininos, e o caçador representa o ego e o mundo. Na imagem, a mulher está sentada numa rocha, mas o oceano está logo ali, para quando ela quiser saltar para dentro da água. Quanto a esse filho espiritual que ela carrega, você deve criá-lo para conseguir trazer para o mundo seus desejos e visões de alma. Se essa carta escolheu vocês, significa que a iniciação que está sendo apresentada é justamente a sabedoria do ato de mergulhar-se. Antes, você precisa se conhecer, saber seus medos, aprender a isolar-se de vez em quando, para conseguir vivenciar esse sol nascente da autocriação. Talvez seja um bom momento para você fazer rituais de autocura, para se dedicar a algum projeto criativo ou fechar os olhos em meditação por mais tempo, a fim de recuperar seus tecidos internos, sua poesia, seu modo de ser, que lhe traz prazer e amorosidade. E preste atenção, é tempo de criar e brincar para seu deleite. Criar não é produzir, fazer. Você está precisando reaprender a se amar e ouvir seus sussurros do coração. O que acontece com as mulheres contemporâneas é que colocamos à superfície o mundo masculino em primeiro lugar e abandonamos nossa pele de foca. Simplesmente esquecemos que temos que voltar ao habitat dos nossos sonhos, do nosso rezo, das nossas preces, nosso lugar mágico e seguro, onde estamos sozinhas, porém muito bem acompanhadas das nossas ideias, da nossa fé, da nossa alma. Ali reside a nossa arte e a nossa visão de mundo. Sem acesso ao seu mundo interno, você enfraquece sua identidade. Acaba perdendo sua espontaneidade e assim fatalmente perde-se em relacionamentos familiares, em amizades que não te potencializam e nem te enxergam verdadeiramente. Quando você não é capaz de se olhar intimamente, não consegue se preservar no mundo, não tem mais referência de quem você é e quem você está tentando se encaixar, tentando agradar e ser algo da pele para fora. O segredo é construir seu templo de pele para dentro. E nesse momento, sua alma reclama seu abrigo, reclama seu tempo e sua solitude. Uma mulher longe do lado da sua alma acaba se cansando. E vou te falar uma coisa, não há controle quando estamos falando da maravilhosa força divina e criativa que habita sua alma. Uma entrega é mesmo necessária. Talvez você tenha que desconstruir pedaços de sua personalidade. Talvez você tenha que silenciar por um tempo enquanto faz essa avaliação do que realmente faz sentido nas nossas vidas. Respeite-se e seja essa mulher foca. Sua pele pode ter ressecado um pouco, mas com carinho ela vai se lubrificando novamente e voltando a te amparar. Esse sol nascente que você vê na carta é para te dizer que tudo é possível quando você respeita sua natureza, bem como para te lembrar que o mundo pode ser um lugar maravilhoso para se brincar e criar. Porém, é preciso vestir sua verdadeira pele. É necessário conhecer os seus ciclos, seus sonhos, seus processos de vida e morte. Essa criança espiritual é capaz de unir dentro e fora, o ego e a alma. Ela precisa ser amamentada para que a gente consiga existir nesse mundo, respeitando os sopros profundos do nosso ser. E é quando a gente foca no que quando a gente encontra realmente, se encontra com a nossa essência, não com as máscaras que a gente vestiu
e colocou para poder estar nos lugares, nos contextos, é que a gente realmente fica feliz, né? Fica alegre porque agora você consegue ser você mesmo, né? E um lugar pessoas e lugares que acham essencial a sua presença e que te aceitam, eles também vão construir